De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez o oftalmologista, Dr. Marcelo Thanos, bem-vindo. Muito bom tê-lo de volta, porque o assunto, a gente nem imagina, né, o quanto a mudança na estação, o período do ano, pode comprometer coisas corriqueiras, né, coisas do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar das lentes, agora no verão, que merece uma atenção a mais. Sim, as mudanças da estação influenciam muito no nosso corpo como um todo, e para o usuário de lente também influencia às vezes ainda mais, né? Então, com toda essa mudança da nossa rotina, então vamos falar, a pessoa que a gente toda hora está com álcool gel a tiracolo, então às vezes a pessoa que leva mais a mão o olho, que é o usuário de lente, então tem que tomar um cuidado dobrado. Às vezes, se já lavava a mão, lavar ainda mais as mãos, porque se você está com a mão suja, vamos falar, melecada de álcool gel, e você vai pôr a lente, você pode levar aquele álcool gel para o olho, machucar o olho. Então, e a gente vai falar alguns outros cuidados que tem que ter também com a lente no verão, principalmente aí, que é importante. Então, de qualquer forma, só o aumento da temperatura, então o calor, já pode sim aumentar a contaminação dessas lentes de contato. Só o calor eu não diria, eu diria assim que o calor pode influenciar, que evapora mais a lágrima, então aí o olho já fica um pouco mais ressecado nessa estação. Às vezes a gente usa mais ar-condicionado, usa mais ventilador, então já resseca mais a lente de contato, que o usuário de lente de contato já é um olho que já diminui um pouco a lubrificação do olho por causa da lente. Então com ar-condicionado, o calor, a máscara, então a máscara que a gente sente toda hora o vapor da respiração subindo para o olho, também resseca o olho. Então, tudo isso influencia ainda mais no calor e no usuário de lente de contato. Seja ela gelatinosa, ou a rígida, ou a escleral, ou então qualquer desses tipos de lente, ele sofre com esses problemas aí, né, no verão. E para quem vai para a praia, para o mar, para a piscina, como é que são esses cuidados, doutor? Olha, a gente tem um pouco de medo da lente de contato com sauna, com piscina, com mar. Por quê? Porque a lente de contato, em contato com esses meios, a piscina, o mar, a sauna, pode trazer uma contaminação para o olho, né? Então você pode ter algumas bactérias ou alguns protozoários machucarem a córnea e causar vamos falar, uma úlcera, uma doença mais grave e que às vezes tenha até um desdobramento pior para o olho. Então, na verdade, eu sei que aí a pessoa que tem grau e usa lente vai falar, então quer dizer, então não posso ir na piscina? Não, poder pode, mas se puder evitar de molhar, era melhor. É melhor. Né? Mesmo então, que não abra os olhos, claro. Mesmo que não abra, mas às vezes na hora que você sai, escorre a água da piscina, escorre a água do mar. Então, assim, não que a gente não quer proibir isso, mas se puder evitar, é melhor. Então, se você puder evitar, vai lá e molha até a cintura no mar ou na piscina, se refresca, mas não molhar o rosto, né? Era bom evitar porque a gente vê, às vezes, complicações graves do usuário de lente, né? Nossa, doutor, e você está dando uma informação importante. Eu nunca tinha, assim, ouvido dessa forma, então que não é que é um problema, mas que pode trazer, se der aí uma má sorte, pode ser que venha um problema, só de mergulhar, por exemplo, no mar, né? Eu não tinha a menor ideia. Agora, penso eu que quem nada, quem pratica isso como atividade física, precisa dos óculos. Aí, nesse caso, tudo bem. Hoje existe o óculos de natação com grau, então alguns locais especializados fazem o óculos de natação com grau e se, como eu falei, dependendo do grau, se não for atrapalhar a natação, por exemplo, ou a hidroginástica, ou o que for, ou o polo aquático, se não for atrapalhar, se puder fazer sem a lente, era melhor. Então aí na hora que você sai, toma o banho, aí você põe a sua lente e vai fazer a sua rotina. Mas se puder evitar, era melhor. O que às vezes o paciente que vem no consultório, ou o paciente que já é usuário, que comprou a lente pela internet ou comprou na ótica e começou a usar sozinho, o que a gente sempre orienta é o seguinte, não que a lente de contato faça mal, mas é um corpo estranho que vai em contato com a córnea, com a superfície do olho, e aquilo pode, dependendo do cuidado, ou às vezes até a pessoa muito cuidadosa também pode ter
um machucado, uma úlcera, uma infecção no olho e às vezes até, como eu falei, ter desdobramentos, a gente vê cada complicação do usuário de lente que a gente às vezes fica preocupado com as pessoas que saem usando, às vezes sem cuidado ou sem informação nenhuma. Uma coisa tão simples, mas que pode trazer um problemão mesmo, né? Sim. Doutor, o que você trouxe para mostrar pra gente hoje? Eu trouxe aqui, primeiro, eu acho que o usuário de lente, às vezes é comum a gente perguntar e falar, você deixa a sua lente aonde? Eu deixo a minha lente no soro fisiológico. Esse tipo de soro que a gente compra fácil na farmácia, ele é bem em conta em relação ao outro produto, o soro fisiológico, ele não tem conservante. Depois que a gente abrir o frasco, mesmo que falar, doutor, eu deixo na geladeira, só quem mexe sou eu, não. Ele não tem conservante. Depois de 2, 3 dias, ele já pode ter alguma contaminação desse frasco. Então, uma coisa é você usar para uma inalação rápida ou para você lubrificar o nariz, porque já tem uma flora ali, não vai fazer mal. Mas para lente de contato, não é indicado o soro fisiológico. Mas se a gente for colocar na caixinha, né? No estojo, existe um produto específico que está ali ao lado, a outra garrafinha. Então, esse sim é um produto específico para lente. Tem várias marcas, modelos e preços. Então, para colocar no estojinho da lente, sim, aí é o produto com conservante. Porque ele evita que tenha contaminação, bactérias, vírus e fungos, entendeu? Então, não adianta só o soro fisiológico. O soro, vamos falar, às vezes para quebrar um galho, a pessoa tá lá em Xixirica da Serra, usuária de lente, não tem nada. Aí tá bom, aí você quebra o galho com o soro, 1, 2 dias não vai fazer mal. Mas tem pessoas que usam a vida toda, eu uso no soro, aí você vai ver, a garrafa já está aberta faz tempo, já está suja, você vai vendo que começa a ter o risco de contaminação ali já com o soro ou com o conservante de lente é melhor porque diminui esse risco, né? Doutor, é sempre um assunto importante, agora a gente comentou com a questão do calor e do tempo seco, o tempo está um horror, né? Cada dia é um negócio, assim, terrível, porque tá muito seco, aí depois cai o temporal e tudo, mas daí continua seco. Ontem, inclusive, com todos os transtornos que a cidade viveu, eu estava num deles, quase que me dei mal. A gente tem que tomar muito cuidado, fazer um parênteses que não tem nada a ver com a pauta, mas me lembrei, o calorão também traz aí algumas questões, né, depois das tempestades. Como é que a gente... vocês estão recomendando, até durante esse período de pandemia e nessa estação verão, o uso, então, desses lubrificantes, de como a gente deixa esse olho, né, menos seco para trazer até mais conforto? Então, uma coisa que a gente não tinha ideia antes da pandemia e com essa questão de usar a máscara o tempo todo praticamente, é a questão, como eu falei, o vapor na máscara ela sobe em direção ao olho e acaba uma pessoa que não tinha olho seco começa às vezes a ter sintomas de olho seco, né? O lubrificante tem que tomar cuidado porque na hora que você vai na farmácia, existe na prateleira da farmácia, ele não precisa de receita e você pode optar em marcas, tem marcas e você pode usar. Ali a gente sugere não usar muito mais do que 4 vezes ao dia, o lubrificante que tem o conservante. Existem lubrificantes que não têm conservantes que você pode usar até de hora em hora. Só que a pessoa tem que tomar cuidado o que é lubrificante e o que é aquele descongestionante, que é aquele colírio famoso que o pessoal fala, é um colírio azulzinho, simples. Esse não é bom, esse não é lubrificante. Aquele a gente fala que é um descongestionante, se o olho às vezes está muito irritado, até mesmo a gente não prescreve, né? Então, o lubrificante, como eu falei, ele é um colírio que melhora a qualidade do filme lacrimal, da lágrima, e principalmente nessas situações, o calor extremo, o ar-condicionado, o ventilador, a máscara, que é uma novidade aí pra gente esse ano. Então, o lubrificante vai trazer conforto nessa situação que pode ser usado, você deixa na sua mochila, na sua bolsa, tira a cola e usar mesmo diariamente, né? Doutor, como hoje é a questão rígida, né, das farmácias com o que é prescrito e o que qualquer pessoa pode comprar livremente na farmácia quando a gente fala, então, dessa parte aí oftalmológica? O que é restrito hoje é o quê? O antibiótico, né? O antibiótico hoje precisa de receita, isso é uma coisa boa que diminui de alguma forma a automedicação. Mas e o corticoide? O corticoide não.
Esse é um problema. Então, às vezes a gente fala assim, eu estava com uma irritação, fui na farmácia e acabei comprando esse aqui. Aí quando você vai ver um corticoide, e que para a córnea, onde é apoiada a lente de contato, às vezes é ruim o corticoide, né? Então, às vezes pode predispor ou piorar um quadro de uma infecção que tenha na córnea. O corticoide, se você tem o nome ou até mesmo pedir pelo nome, você consegue comprar e pode trazer complicações como glaucoma, catarata, uma série de complicações de aumento de pressão de olho com o uso irregular do colírio. Né? Perfeito, doutor. Vamos colocar já a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. Recentemente tive uveíte com hipertensão, hiperpressão ocular por toxoplasmose. Após o tratamento, ainda meu olho dói muito. Isso pode voltar? O parasita, então, da toxoplasmose ficou ativo? Que pergunta interessante, a gente nunca falou a respeito. Essa pergunta dela não tem muita relação com isso que a gente está falando, mas é uma pergunta interessante porque, assim, a toxoplasmose, se a gente for fazer o exame, vamos falar, na maioria do brasileiro, ele tem a contaminação por toxoplasmose. E, infelizmente, coitado do gato, tomou a culpa, né? Mas a maioria das pessoas pegam toxoplasmose por, às vezes, uma carne mal passada. Então, você se contamina por toxoplasmose. Então, se for fazer exame de sangue, na maioria das pessoas tem toxoplasmose no sangue, que não é uma doença. Você tem aquela contaminação como o herpes, por exemplo. Você teve um contato. Teve um contato, mas não é... Mas ali, em algumas condições, a toxoplasmose entra em atividade e dá uma uveíte. A uveíte que é uma inflamação dentro do olho. E pode trazer sequelas como a hipertensão ocular, como ela falou, que é o aumento da pressão do olho, que às vezes precisa ser tratado com colírio. Mas assim, a questão da dor ocular que ela sente, às vezes o que precisa ser feito, às vezes voltar no médico ou na médica que ela passou e reavaliar por que está tendo essa dor no olho, né? Por que ainda, mesmo que tratou em algum tempo, ainda está tendo a dor no olho? Pode ser alguma outra questão Pode e não ser uma mais... questão que não mais a uveíte, que às vezes está controlada, mas ainda tem alguma dor no olho que precisa ser investigada. E essas questões até de infecções ou contaminações, doutor, e problemas, né, como você comentou, levam um tempo, de fato, ainda que esteja resolvido o problema, que tenha tido, enfim, medicações, tudo certinho, para o corpo eliminar totalmente e tirar, vamos dizer assim, essa infecção? Sim. Às vezes não é incomum, como o caso da telespectadora que perguntou, a toxoplasmose ou uma uveíte, a gente trata por dias, até meses, e às vezes demora para a gente conseguir tirar totalmente uma medicação, um anti-inflamatório, porque às vezes o que acontece é isso, a gente para a medicação, o olho volta a inflamar. Entendi. A gente brinca que o olho fica com saudade. Na verdade, é um efeito que, quando a gente começa a diminuir a medicação, às vezes a droga que está usando, e aí o olho pode voltar a inflamar, e às vezes demora mesmo, não é incomum. Tá aí. Perguntinha do público, na tela. Obrigada, Poli, um beijo. É verdade que em viagens aéreas o ideal é retirar as lentes? Obrigada. Ótima. Eu acho ótima pergunta, porque tanto na viagem... Agora os ônibus também têm ar-condicionado, então você não consegue abrir mais a janela do ônibus também. Então, tanto o ônibus quanto o avião, eu acho que é interessante quem é usuário de lente ir de óculos. Porque normalmente, com aquela pressão do avião ou o ar-condicionado, eles diminuem ainda mais a oxigenação. Então, se puder já ir viajar de óculos, é melhor, você vai ter uma dor de cabeça menos. Porque para quem já não tem nada e não usa lente, já sente algum desconforto no avião, pode sentir no ar-condicionado do ônibus também. E com a lente de contato, é mais uma questão que diminui a lubrificação do olho e aí pode ter desconforto aí para o usuário. E dormir nem pensar. Dormir, a gente prefere que não durma, né? Porque a córnea, que é onde a gente vê essa parte transparente aqui do olho, não sei se essa parte aqui transparente do olho, é onde a gente apoia a lente de contato. A córnea, ela não tem uma artéria ou uma veia que nutre ela. Ela vive do oxigênio que chega pelo ar, que chega pela lágrima. A lente de contato, ela funciona como uma peneira, diminuindo aquela lubrificação e oxigenação. Dormindo, a pessoa que não usa lente de contato já tem uma diminuição da oxigenação normal.
né? Então, com a lente de contato, ainda mais uma questão para diminuir essa oxigenação. Então, não é incomum a gente ver casos no pronto-socorro oftalmológico de paciente que dormiu com a lente e quando acordou o olho está vermelho, está doendo, está com a vista embaçada, e você vai ver está com um machucado na córnea por causa de ter dormido com a lente. Tem que tomar cuidado. Dá tempo demais, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari, um beijo. Para quem vai pra praia e pra piscina, quais os cuidados, então, que tem que ter com a lente? Então, como a gente falou, de preferência, não é para não ir de lente. Eu acho que pode ir de lente até para você curtir aquele momento que você está ali. A pessoa que tem 1 grau, ela sabe o quanto que fica ruim sem a lente ou sem o óculos. Então, o que eu sugiro, que pode ir para a praia ou a piscina com a lente, só que eu sugiro não molhar a cabeça. Tá. Então pode se refrescar na piscina, deixa um espaço, não molhar a cabeça. Se puder fazer isso, é melhor. Ter o lubrificante na sua bolsa ali, na mesma bolsa que você vai levar o protetor solar, o óculos de sol, você também ter o lubrificante, né? E se for o caso, começar a incomodar com o período, doutor, eu fiquei 2, 3 horas na praia ou na piscina, começou a me incomodar, às vezes você ir para um banheiro, poder lavar a mão e tirar a lente, né? Tá. Se for o caso, mão sempre muito bem higienizada. Tem que lavar a mão, né? Porque o bicho não voa, a bactéria, o vírus não voa quando a gente espirra ou tosse, mas assim, no caso para o olho, a maioria vem pela mão mesmo, né? Aí. Vamos colocar mais perguntinha. Obrigada, Joana, um beijo. Minha filha usou maquiagem vencida e a pálpebra dela ficou inchada, o que fazer? Isso é um perigo, né? Essa semana mesmo eu ouvi essa história também no consultório. A pessoa fala, eu vou te falar a verdade, eu usei uma maquiagem vencida. Então, eu acho que assim, eu não vi a paciente, é difícil falar sobre o assunto, mas assim, o que eu sugiro que ela pode fazer, que é fácil em casa, dá para fazer, uma compressa com água filtrada gelada. Então você pega a água filtrada que você toma do filtro, ou uma água fervida, ou água de garrafa, põe num copo com gelo e você pega uma toalha limpa, ou uma gaze, um algodão, molha nessa água e deixa ali nessa pálpebra que está inchada. Se mesmo com a compressa gelada não melhorou, o que eu sugiro às vezes procurar mesmo um oftalmologista, porque às vezes a gente precisa usar alguma pomada, algum colírio para desinflamar essa pálpebra. Ah, entendi. Né? Porque às vezes a maquiagem, ou seja o que for, vencida, ela pode causar algum tipo de reação inflamatória, dar uma dermatite, uma inflamação da pele do local. Tem que jogar tudo fora, não tem jeito. Isso, né? Não dá para correr o risco. E às vezes você fala isso para a mulher que vai ter que jogar uma maquiagem fora, ela fala, mas eu paguei caro, a maquiagem é boa, não sei o quê, mas infelizmente é um cuidado com a saúde, né? E olha, a gente já comentou aqui em pautas até com dermatos, né? A maioria delas, das marcas, tem a data de validade fora, na caixa. E nós jogamos a caixa fora. Então não tem na embalagem de fato que a gente usa, né? Você vai girar um lápis, por exemplo, de olho, não tem ali. Então, puxa, tem que ter uma atenção de fato, ou colocar... Na minha dinâmica aí de quem trabalha em televisão, a gente usa muita maquiagem todos os dias, então não dá tempo de vencer. Acaba realmente, mas, né, para quem não usa muito, tem que ficar de olho, não tem outro jeito. Dá tempo de mais perguntinha que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mari. Beijo. É melhor a utilização de lentes de contato de descarte diário ou anual? Ótima pergunta também, porque assim, a lente de contato de troca anual, por melhor que seja o material da lente, por melhor cuidado que o paciente tenha, a gente vê que no final de um ano de lente, ela já tem proteínas da lágrima. Então são proteínas que se acumulam, às vezes um grãozinho de areia que veio no vento, às vezes uma sujeirinha que ficou, uma maquiagem que ficou acumulada ali nessa lente de contato. Por mais que ela limpe, que use um material, um conservante de lente de boa qualidade, a gente vê que depois de um ano fica impregnado, a gente não consegue tirar. E o risco que tem uma lente com essa sujeira presa é de ter um machucado na córnea, uma úlcera, uma infecção. Então, realmente, essas lentes com descarte menor de 3 meses, de 1 mês, tem lentes até de uso diário. Então, essas lentes a gente vê que às vezes a complicação é menor. Né? Então, isso às vezes é melhor mesmo ser esse tipo de lente de uso mais restrito, eu acho. Eu prefiro, né? Apesar da indústria ter a lente de troca anual. Tá aí, conselho do doutor. Temos que ouvir.
Dá tempo de mais uma, a diretora falou que ia ser bem interessante, olha lá. Um beijo, Raíza, obrigada. Tem problema usar make com a lente? Meu oftalmologista não permite. Como é que é a sua opinião pessoal? A questão, como a gente vê, quando a gente olha no microscópio, no consultório, uma paciente com maquiagem, a gente vê que a lágrima dela fica cheia de maquiagem também. Então, na hora que ela pisca o olho, a gente vê a maquiagem rodando ali no olho. Então, o risco de usar a lente de contato com a maquiagem é, como eu falei, ela pode se impregnar mais na lente. Tá. Então, hoje tem pessoas que falam assim, doutor, desculpa, eu não vou sair de casa se eu não passar um batom, uma maquiagem, um pó. Tudo bem, eu acho que não é o problema. Então, você troca a lente com menos tempo, né? Você vai trocar com mais vezes a lente de contato, porque o risco de acumular a maquiagem na lente é maior. E ter mais alerta, então, nessa higienização. Isso. Às vezes, de repente, começar a optar em usar uma lente de troca diária, porque do mesmo jeito que você se maquia, tira a lente e joga fora, né? Doutor, tenho que encerrar, mas eu tenho que encerrar com essa pergunta, até como uma curiosidade, o público do Você Bonita gosta de informação, informação, informação. Vocês já estão notando em consultório um aumento de problemas pelo excesso de tela que a gente está vivendo? Sim, porque assim, vou dar o exemplo dos jovens. A gente que tem filho, é muito comum. Ele já ficava muito na tela, as crianças hoje em dia já ficam muito em tela, tablet, celular, computador, videogame. E com essa história de escola e ensino à distância, aumentou o uso de tela. E é a mesma coisa para os profissionais que trabalham em home office. Então, hoje ele fica muito mais tempo na tela do que antes ficava. Certo. Porque tinha a hora do cafezinho, tinha a hora do almoço. Reuniões presenciais então, sem tela. A pessoa hoje fica mais tempo no computador e tem mais sintomas por causa disso. Então, esses sintomas, às vezes, dor de cabeça, queimação, peso ocular, ardência, tudo pelo excesso de telas, né? Temos que ficar atentos, então. Não tem jeito. Muito obrigada, doutor. Nada, obrigado de novo pela oportunidade. Sempre muito gentil, muito simpático, o doutor Marcelo Thanos, oftalmologista. Vai lá para seguir o trabalho dele no Instagram, é o @doutor abreviado Marcelo Thanos, o Thanos é TANNOUS, @doutor Marcelo Thanos. Tudo junto para vocês seguirem nas redes sociais e o telefone do consultório 5572-4001, 5572-4001. Vocês já encontram todo o trabalho. Doutor, muito obrigada. E até a próxima. Um bom fim de ano aí que fique vocês. de alerta para você também.